Olá, meu nome é Rafael Cabral. Hoje o tema que a gente vai tratar vai ser o tema Princípios de Cirurgia Laparoscópica. Qual que é o objetivo dessa aula, então? O objetivo vai ser compreender o conceito da cirurgia videolaparoscópica, também conhecida como cirurgia minimamente invasiva, alguns princípios básicos, os principais equipamentos utilizados, o instrumental cirúrgico, as vantagens desse tipo de procedimento em relação à cirurgia aberta ou convencional, bem como também algumas alterações orgânicas globais a qual esse paciente está submetido durante o procedimento. Primeira coisa, então, qual que é o conceito? Bom, o conceito mais amplo seria de um procedimento que busca alcançar o mesmo resultado terapêutico de uma cirurgia convencional, mas que usa menores acessos e, por consequência, causa menor trauma. Nesse tipo de abordagem, na maioria das vezes o cirurgião ele não toca, ou até mesmo não vê diretamente as estruturas que está operando. Tá? O que acontece, então, é uma manipulação indireta das estruturas corporais e quase sempre em um ambiente confinado. Em 1987, foi publicado numa revista inglesa a seguinte afirmação, é que nos próximos 30 anos, tá, médicos imunologistas, quimioterapêuticas iriam dominar o tratamento do câncer, assim como os radiologistas intervencionistas e os cirurgiões que praticam a cirurgia minimamente invasiva fariam a maior parte dos procedimentos não emergenciais. Então, as cirurgias abertas passariam a ocorrer apenas em casos específicos de trauma ou reconstrução. Né? Isso foi dito há 30 anos, né? E até um pouco mais. E hoje a gente percebe que isso realmente acontece. Então, aquele cirurgião que não se adequa a essas mudanças que têm ocorrido cada vez maiores e mais rápidas, pode ficar, de certa forma, para trás. Então, é extremamente o conhecimento sobre a cirurgia videolaparoscópica. Bom, surgiu da onde? Né? A cirurgia minimamente invasiva iniciou-se, então, com alguns estudos, principalmente em cães, em que os cirurgiões eles abordavam a cavidade peritoneal de cães através de dispositivos como cistoscópios. A primeira laparoscopia humana que se tem relato foi realizada na Suécia em 1911, né, em que foi estudado um caso de ascite através de um método de cistoscopia com transiluminação indireta. Então, esse cirurgião utilizou uma vela para tentar iluminar o seu campo cirúrgico. Então, o que a gente observava nessa época é que esses profissionais, embora pioneiros, eles não tinham à disposição os equipamentos adequados para que a cirurgia pudesse evoluir de forma mais rápida. A partir da década de 50, então, com os equipamentos de iluminação, a introdução de óticas, e a partir da década de 80, principalmente através da microcâmera, esse tipo de técnica cirúrgica pôde crescer bastante. A primeira cirurgia laparoscópica que se tem relato foi realizada por um ginecologista, foi em 1982, foi uma apendicectomia, e em 1985 a primeira colicistectomia, que é a cirurgia de retirada de vesícula. A partir daí, o conhecimento sobre cirurgia laparoscópica começou a se disseminar rapidamente. O primeiro procedimento, só para relato, de colicistectomia por vídeo, foi realizado em São Paulo, no Brasil, em 1990, por Thomas Rego. Bom, quais são as principais características que diferenciam uma cirurgia convencional da cirurgia minimamente invasiva? Bom, a cirurgia convencional, o que acontece é que a gente vai ter um acesso através de incisões maiores, um acesso direto às estruturas abdominais. Existe uma visão que fica limitada a quem está no campo cirúrgico, né, ao cirurgião, aos seus auxiliares, e esse tipo de aprendizado acontece principalmente através do aprendizado mestre-discípulo. O cirurgião opera e ensina, então, o seu aluno. Na cirurgia minimamente invasiva, existe, então, uma cirurgia realizada num espaço confinado. Isso pode se estender, obviamente, para os outros compartimentos, como o tórax, aqui falando mais especificamente de laparoscopia, que é a videocirurgia do abdômen. E existe uma manipulação remota das estruturas. Então, o cirurgião ele se utiliza de pinças e outros instrumentos para manipular as estruturas intraabdominais.
E como é que ele avalia essas estruturas? Através da transmissão da imagem realizada por óticas em um determinado monitor. E essa imagem é transmitida para todos que estão presentes no ambiente e até à distância. Isso permitiu uma democratização do conhecimento. Então, a cirurgia ela funciona da seguinte maneira. Existe uma interface visual, né, em que as estruturas estão projetadas, o campo é projetado, e, através de uma interface motora, que são as pinças e os outros instrumentos, o cirurgião consegue interagir, então, com essas estruturas. Só para a gente observar a diferença, né? Duas cirurgias, apendicectomia, retirada do apêndice, aqui, então, o apêndice representado em uma imagem de vídeo, sendo manipulado através de pinças, e aqui a técnica convencional, uma cirurgia aberta. A principal diferença está na sensibilidade. Na cirurgia aberta, a gente pode utilizar da sensibilidade tátil, porque, se necessário, a gente pode tocar a estrutura. Já na cirurgia por vídeo, a gente não toca diretamente a estrutura. Existe, então, uma sensibilidade áptica, que seria basicamente a interação entre o visual, o que o cirurgião está vendo na tela, e o motor, né? Ele consegue operar sem olhar para o paciente. Para trazer para vocês, então, não existe somente a videolaparoscopia, praticamente todas as especialidades utilizam em algum momento dessa técnica cirúrgica, por exemplo, cirurgia cardíaca e torácica através de toracoscopia, cirurgias ortopédicas através de artroscopias, cirurgias otorrinolaringológicas através de videolaringoscopias e por aí vai. Cirurgia pediátrica, cirurgias de parede, cirurgias plásticas, a cirurgia abdominal propriamente, além de trauma, existem algumas situações em que a gente pode tratar pacientes vítimas de trauma com laparoscopia e até as urgências não traumáticas, por exemplo, como eu citei no caso de uma apendicite aguda. Como é que é o panorama da cirurgia videolaparoscópica no Brasil? Existe ainda um predomínio da técnica aberta ou convencional em relação às cirurgias videolaparoscópicas. No entanto, tem ocorrido cada vez mais um aumento na cirurgia por vídeo, sobretudo colecistectomias, apendicectomias, e a gente espera que, com o passar dos anos, isso tende a cada vez mais se igualar até que a laparoscopia seja a principal técnica utilizada na maioria dos procedimentos. Aqui só para comparar, né, o panorama nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, a partir do momento que foi introduzida a laparoscopia, houve um aumento bastante rápido na introdução dessa técnica, e hoje muitos procedimentos, por exemplo, apendicectomias, a esmagadora maioria é realizada por vídeo, no entanto, alguns outros ainda existe uma diferença. A tendência é que isso cada vez mais se iguale. E quais são as vantagens da laparoscopia, né, em relação à cirurgia aberta? Primeiro, a menor resposta inflamatória. Menos mediadores inflamatórios, a resposta ao trauma cirúrgico ela é reduzida, né? Devido a menores incisões, o paciente tem menos dor, né? Usa menos analgésicos no pós-operatório. Ainda devido à menor resposta inflamatória, esse paciente tem uma menor incidência de paralítico e, portanto, ele tende a se alimentar mais precocemente, o que pode possibilitar uma alta mais precoce. Esses pacientes têm, notadamente, menores complicações respiratórias, sobretudo idosos e obesos, e uma grande característica, uma redução considerável na infecção de uma maneira global, mas principalmente de parede. Os pacientes são sujeitos a uma menor incidência de eventos tromboembólicos, então TVP, por exemplo, trombose venosa profunda, pois eles deambulam mais rapidamente. Pela menor manipulação das estruturas, esses pacientes formam menos aderências no pós-operatório. Existe, obviamente, um melhor resultado estético, o paciente tem uma melhor percepção do seu corpo, incisões menores, e o tempo de internação, em última análise, acaba sendo menor, com custo final menor. Então, só para vocês terem uma ideia e para comparar, a cirurgia de colecistectomia aberta e por vídeo, hoje a cirurgia por vídeo é o padrão ouro para esse tipo de procedimento, né? O custo acaba sendo menor na cirurgia por vídeo, pelas menores complicações. Então, embora de uma forma mais rápida a gente tende a concluir que a cirurgia por vídeo é mais cara, porque o instrumental é mais caro, a manutenção é mais cara e os dispositivos utilizados têm um custo mais elevado, no contexto global ela acaba trazendo
menor custo e, portanto, economia para a instituição. As desvantagens, então, é um procedimento que tem uma curva de aprendizagem maior, tá? Uma outra desvantagem em relação a sangramentos. Sangramentos de grande monta, às vezes, é difícil manejar. Não pode ser manejado de forma, muitas vezes, direta, como acontece na cirurgia aberta, né? Existe também uma alteração na percepção dos sangramentos, porque na cirurgia por vídeo existe uma magnificação da imagem. Então, às vezes, algum sangramento mais específico pode parecer maior e não é. Com a experiência, isso tende a ser facilmente manejado. Uma outra desvantagem seria o campo visual. A maioria dos equipamentos fornecem imagem em 2 dimensões, então pode-se haver uma dificuldade inicial de entendimento de profundidade, que depois é compensada com treinamento. Restrição de movimentos, também compensada com treinamento. Hoje, toda cirurgia que pode ser feita aberta, por técnica aberta, pode ser feita por videolaparoscopia, com menor ou maior dificuldade. E, como eu falei, a ausência da sensibilidade tátil. Bom, não basta o cirurgião ele ter um conhecimento da técnica, tá? E ter o treinamento adequado, ele precisa ter à disposição materiais de boa qualidade, porque isso muda o desfecho. Então, é extremamente importante equipamentos, né, que estejam funcionando corretamente. Os equipamentos utilizados são quais? A gente tem um dispositivo conhecido como ótico ou laparoscópio, né? Ele capta a imagem, vocês vão perceber que são instrumentais compridos justamente para conseguir adentrar a cavidade. Essa imagem ela é transmitida para microcâmeras, né? Essas captam o sinal. O campo cirúrgico é iluminado através de fontes de luz, equipamentos, então, através de fibra ótica, podem iluminar, né, o campo cirúrgico. Essa fonte de luz é introduzida exatamente nesse ponto aqui do laparoscópio, e são transmitidas para o monitor, como eu mostrei para vocês. Hoje, monitores com melhores resoluções, de tamanhos mais elevados, com imagens HD, 4K, cada vez com uma maior tecnologia. Aqui só para ilustrar, essa foto foi tirada em 2012 ou 2013, não me recordo, mas observe, olha a diferença, né, que existia entre os monitores, né, com uma diferença aí de 7, 8 anos. Então, imagens muitas vezes não eram digitais, eram monitores pequenos, né, e agora nós temos monitores cada vez com melhor resolução, que favorece, obviamente, a cirurgia. Insufladores eletrônicos. Então, para realizar a cirurgia de laparoscopia, a gente precisa realizar um pneumo peritônio, introdução de gás mediante punção na cavidade peritoneal. Tá? O gás utilizado é o gás carbônico, né? E essa é uma etapa bem importante da cirurgia. Tá? É o momento em que a gente, através de punção, vai fazer a colocação desse gás. Tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante critério, porque durante a introdução, e essa é a técnica mais utilizada, cegas, utilizando pinça de Veres, pode acontecer a lesão de alguma estrutura interna, como alça intestinal ou mesmo vaso. Então, tem que ser feito com bastante cuidado. Depois, os demais trocáteres são colocados sob visão quando a gente, a partir daí, introduz a ótica. O gás carbônico é o elemento mais utilizado porque ele é barato, né? Ele é transparente, ele é um elemento não comburente e ele consegue, na maioria das vezes, ser facilmente eliminado pelos pulmões, se absorvido para a corrente sanguínea. Então, é muito utilizado. No instrumental cirúrgico, especificamente, né, nós temos, então, pinças longas. A maioria das pinças, então, elas conseguem simular, né, elas têm a mesma função, então, porta-agulhas, clipadores, né, nós temos pinças, nós temos eletrocautério, tá? E nós temos também esses dispositivos que são os trocáteres. Os trocáteres são, então, estruturas que têm diversos tamanhos. Eles são, então, introduzidos por punção, e através desses trocáteres que a gente introduz as pinças, então, de trabalho. Existem alguns instrumentos especiais, então, pinças de ligature, bisturis ultrassônicos e grampeadores endoscópicos, que facilitam bastante a cirurgia. Tá? Principalmente essas pinças mais modernas de energia, eles conseguem realizar dissecções bastante seguras, com menor risco de lesões viscerais e de outras estruturas, mesmo vasos sanguíneos. E os grampeadores permitem, então, a gente ganhar bastante tempo, né, seja para
secção de alças intestinais ou mesmo realização de anastomoses intestinais e etc. Então, para exemplificar, aqui uma cirurgia de colecistectomia, a gente utilizando um clipador para ligar o ducto cístico. Lembra, os clipadores são introduzidos, ou as pinças, né? São introduzidas através dos trocáteres, ele vai aparecer daqui a pouco na tela. A gente introduz através desses trocáteres, vejam aqui, vai introduzir um clipador agora, que é um material específico para clipagem, né, de várias estruturas. Então é feito a introdução do clipador. Se clipa então o cístico aqui, né, já foi dissecado, com pinças de dissecção, vejam a vesícula, ela está inflamada. E agora se introduzir uma tesoura para fazer a secção. Então, isso permite a gente realizar uma cirurgia que seria realizada com incisões muito maiores, o que prejudicaria o pós-operatório. É muito importante o treinamento, né? Então, os cirurgiões, eles têm à disposição aí várias formas de praticar, de treinar, seja os lap box, que são, então, estruturas, ou a famosa caixa preta, enfim, existem vários modelos, que permite simular, então, o ambiente, né? Das pinças e o ambiente da cavidade para treinar suturas, e também com a introdução de elementos aí já de realidade virtual, que também favorecem bastante o treinamento e tende a diminuir, então, o tempo, nessa curva de aprendizagem tende a ser mais rápida com a presença desses elementos. E, por fim, algumas alterações fisiológicas que podem estar relacionadas à cirurgia de videolaparoscopia. Elas são decorrentes principalmente do pneu peritônio, né? Da pressão exercida, então, por esse gás na cavidade em todas as estruturas internas. A pressão normalmente é de 15 milímetros de Hg. Podem acontecer distúrbios ácido-base, então, por exemplo, acidose respiratória. Pode haver um aumento da pressão intracraniana com consequente diminuição da pressão de perfusão cerebral. Existe também, observa-se um aumento da pressão de via aérea, redução do retorno venoso, né? O gás é transmitido, inclusive, na veia cava, que reduz o retorno venoso. Há um aumento da resistência vascular periférica e redução da diurese, por esse mesmo motivo, de aumento da pressão. E, globalmente, então, a PVC, que é a pressão venosa central, aumenta. De qualquer maneira, para a maioria dos procedimentos seletivos, tá? Essas alterações são facilmente administradas pelo anestesista. A gente só vai ter que se atentar para algumas situações mais específicas, um paciente, por exemplo, vítima de TCE, que ele já tem a possibilidade de ter uma pressão intracraniana aumentada, deve-se ter bastante cuidado em indicar uma laparoscopia, ou pacientes chocados, né? Pacientes com choque que seja hipovolêmico ou choque séptico também, porque já vai haver também uma redução desse retorno venoso, mas na maioria dos casos, na maioria das cirurgias, né, essas consequências e alterações fisiológicas devem ser manejadas com bastante tranquilidade pelo anestesista. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, esse é o meu contato.